O que você faz quando o vento contrário parece mais forte que a promessa? Será que assim como Pedro você também tem medo de afundar? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes você já sabe, né? Se não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque a Palavra em Foco é um instrumento de transformação de vidas por meio da Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao dia 22 da nossa série 30 dias de leitura bíblica que transforma. E se você é alguém que deseja uma leitura que vai além do ler por ler, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você. Você vai sair daqui com uma aplicação prática dessa palavra para o seu dia a dia. O texto que nós vamos ler hoje se encontra em Mateus capítulo 14, dos versos 22 ao 33. Olha o que a palavra do Senhor diz. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tendes de bom ânimo, sou eu, não tem mais." E respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Meus irmãos, que palavra linda! Que incrível o que aqueles discípulos experimentaram. E como é incrível para nós podermos aprender ainda mais desse Cristo, desse Salvador, né? Do escolhido, do Filho de Deus. Essa história é muito linda e ela fala muito ao nosso coração porque ela trata de medo, que é um sentimento que é muito inerente, né, à natureza humana, à nossa carnalidade. Nós, seres humanos, nós somos falhos e a gente sente medo, né? Mas a gente tem aqui o exemplo de um homem que andou com Jesus, que esteve ali ao lado do Mestre, que realmente viu todos os sinais e prodígios que o Mestre fez. E ainda assim ele sentiu medo, porque isso, meus irmãos, é da nossa natureza. Mas o mais impactante dessa história é a gente entender que para cada medo que nós sentimos, a mão do Senhor está estendida para nos socorrer, para nos sustentar e para nos livrar, meus irmãos. Esse é o X da questão, sabe? O ponto-chave dessa questão, meus irmãos, é entender que sentir medo não é o problema. O problema, meus irmãos, é não olhar para Jesus, é não perceber que a mão de Jesus está estendida para mim e para você. Logo após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus despede os seus discípulos para o mar, enquanto ele vai ao monte orar. Tudo parte do propósito do Senhor. Era o momento em que Jesus ia se preparar para revelar a glória de Deus diante dos seus discípulos, para dar mais uma demonstração de que ele é o próprio Deus. Aquela tempestade, meus irmãos, não era um cenário de punição, pelo contrário, era um cenário de revelação, onde Jesus mais uma vez se revelou ali diante dos seus discípulos, mostrando aos seus discípulos que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Quando Jesus despede dos seus discípulos e pede que eles vão até o mar enquanto ele vai ao monte orar, ele não estava abandonando os seus discípulos, ele não estava colocando eles em uma situação de dificuldade à toa, meus irmãos. Jesus não entrou naquele barco de imediato, meus irmãos, porque o Senhor queria revelar a sua glória. E ele precisava esperar o tempo oportuno de fazer aquilo segundo a vontade do Pai. Percebe? Muitas vezes nós somos apressados e nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas Deus tem um tempo, o tempo em que Ele revela a sua glória às nossas vistas, entende? Enquanto os discípulos lutavam com aquela tempestade, Jesus orava. Jesus não estava ausente, ele só mudou a posição, meus irmãos. A tempestade não era para derrota, mas era para a revelação da glória de Deus, para a revelação dos propósitos do Senhor. Meus irmãos, o medo muda a nossa percepção. Quando eles estavam no barco, olhando ao Senhor, no meio da tempestade, andando sobre as águas, eles imaginaram que era um fantasma e gritaram apavorados. Mas Jesus diz: "Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais." E quando Jesus se revela a eles, a percepção muda. Pedro diz: "Se é o Senhor, então permite que eu vá até aí."
Me deixe ir até aí. E Jesus diz: vem. Porque para Deus não há o que seja impossível, meus irmãos. A palavra de Deus diz que Pedro ainda foi até Jesus, mas que no meio do caminho ele sentiu o vento forte, ele se apavorou, ele teve medo e começou a afundar. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe o que essa parte desse texto nos ensina? Nos ensina que nós não devemos tirar os olhos do Senhor. Se Pedro estivesse com os olhos fitos em Jesus, ele não teria sentido medo, meus irmãos. Mas isso aconteceu para que eu e você entendamos que os nossos olhos precisam estar voltados ao Senhor. Nós precisamos entender, meus irmãos, que quando nós olhamos para Cristo, o medo não nos impede de avançar, o medo não nos impede de prosseguir, o medo não nos impede de ir ao encontro de Jesus. Pedro só afundou porque ele tirou os olhos do Senhor, porque ele começou a se preocupar muito mais com a tempestade do que com a graça que ele estava alcançando, do que com o propósito que ele tinha, que era de chegar até Jesus. Quando Pedro olhou para as ondas, ele se apavorou, mas se ele continuasse olhando para Jesus, ele teria chegado até Jesus, meus irmãos. Que essa lição esteja guardada no nosso coração, que ela esteja guardada no íntimo do nosso ser. Nós não devemos desviar o olhar, nós precisamos estar com os olhos fitos em Jesus. A palavra de Deus diz que quando Pedro começou a afundar, Jesus estendeu a mão e o segurou. E eles entraram no barco. E ali os discípulos reconheceram que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Mais uma, meu irmão, mais uma revelação de Deus aos olhos dos discípulos. Mais uma das tantas revelações de Deus que nós conhecemos na Bíblia. E a lição que Jesus nos dá, a mim e a você, não tire os olhos do Senhor. Não desvie o seu olhar. Não deixe que as tempestades, que as ondas, que as avalanches que você está passando na sua vida desviem o seu olhar. Fique com os olhos fitos no Senhor. O Senhor vai te sustentar, Ele vai segurar nas tuas mãos e você vai vencer para a glória de Deus. A fé, meus irmãos, ela nasce da experiência no meio do caos. A fé não vai nascer dos tempos de bonança, ela vai nascer dos tempos da prova. É no momento da prova que você testifica que você tem fé. O foco com que nós vivemos a nossa vida, meus irmãos, vai determinar o resultado da nossa eternidade. Se nós continuarmos olhando para o Senhor como autor e consumador da nossa fé, nós vamos seguir firmes até estarmos na eternidade com o Pai. Olhe para Cristo, meu irmão, não olhe para as ondas. Não olhe para o vento. Não olhe para a tempestade que você está passando. Olhe para o Senhor. Quando Jesus pega na mão de Pedro, quando ele o sustenta ali, a palavra não diz que ele acalmou a tempestade naquele momento, mas que a partir do momento que eles entraram no barco, a tempestade acalmou. Foi depois, meu irmão. Por quê? Porque Deus se revela na tempestade. Jesus não removeu a tempestade, ele caminhou sobre ela. E a aplicação prática, meu irmão, dessa palavra para mim e para você é: atente-se ao Senhor, olhe para Cristo, veja que ele passou um tempo no monte orando, intercedendo. E assim a palavra de Deus nos afirma que Jesus é o nosso intercessor. É por meio dele, meus irmãos, que nós alcançaremos o reino de Deus. Ore ao Senhor, reconhecendo que mesmo diante da tempestade, o teu foco é o próprio Cristo. Tenha tempo, discipline-se para buscar a presença do Senhor, para olhar para Cristo, independente das provas que você está vivendo, independente das dificuldades que você está vivendo, entende? Que nós possamos declarar na nossa oração, como os discípulos declararam, que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe o que as tempestades que eu e você passamos na vida revelam? Elas revelam quem Jesus é. E elas também revelam quem eu e você estamos nos tornando na presença e na pessoa de Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor pela fidelidade, pelo amor, por interceder junto ao Pai por mim e pelos meus irmãos. Obrigada, Pai, pelo cuidado com que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigada, Jesus, porque a Tua graça, Senhor, tem nos alcançado todos os dias. Obrigada, Deus, porque as tempestades que temos vivido são para nos aproximar mais do Senhor, para fortalecer a nossa fé em Ti, meu Deus, para reconhecermos que por meio de Jesus nós alcançaremos o reino do Senhor. Pai, obrigada por nos amar, por permitir, ó Deus, essa reconciliação, por nos aproximar de Ti, meu Senhor, por meio do Teu próprio Filho.
Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse sacrifício, Pai, por esse sacrifício, por essa graça, por esse favor imerecido, Senhor. Pai, muito obrigada porque a misericórdia do Senhor tem nos alcançado todos os dias. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, olha pelo meu irmão. É possível que eu não o conheça, Senhor, mas o Senhor o conhece. Que as tempestades que ele esteja vivendo nesse momento, Senhor, sejam para o aproximar mais do Senhor, para que ele possa olhar mais para ti, para que ele possa reconhecer, ó Deus, a tua companhia no trajeto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a termos uma fé fortalecida em Cristo. Que nós possamos olhar para o Senhor e entender que Ele é sim o autor e consumador da nossa fé e que por meio dele nós temos vida e vida em abundância, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos auxilia, Senhor, a passar pelas tempestades desse mundo. E que nós sejamos, ó Deus, obreiros aprovados diante do Senhor para a glória do teu próprio nome. Nós oramos agradecidos, Paizinho querido, em nome de Jesus. Meu irmão, quão maravilhoso é entendermos que nós não estamos sozinhos. Que pode vir vento, que pode vir onda, que pode vir tempestade, mas Cristo está conosco. Eu entendo isso e eu sei que você também entende isso. E existem pessoas nesse mundo que também precisam entender. E é por causa de mim e de você. Nós somos os enviados do Senhor para anunciar esse evangelho de graça, salvação, misericórdia e provisão. É por isso que eu te encorajo. Compartilhe esse vídeo nos seus status, compartilhe com seus amigos. Faça com que mais pessoas entendam que as tempestades são para aumentar a nossa fé. Que na tempestade Jesus se faz presente, que Ele é o nosso sustento, que Ele é quem nos guia e nos segura. Que os braços fortes do Senhor estão nos sustentando, meus irmãos. Curte esse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo de valor e que vai agregar na vida das pessoas e ele possa divulgar mais. E juntos, eu e você transformaremos vidas por meio da palavra de Deus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Até o próximo vídeo.